Em uma lanchonete simples, uma garçonete deixou escapar uma frase inocente e desencadeou uma guerra silenciosa contra uma das famílias mais poderosas do país. Um bilionário, acostumado a controlar o destino de todos ao seu redor, viu seu mundo ruir ao reconhecer um símbolo que jamais deveria existir em duplicidade. Duas histórias enterradas por décadas, uma marcada por chantagem e outra por um herdeiro apagado, finalmente se chocaram de forma explosiva. E quando a verdade veio à tona, nenhum deles estava preparado para o impacto que um único anel seria capaz de causar. Antes de conferir essa história de Segredos, Poder e Justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos arrepiantes como este. A madrugada em São Paulo ainda não havia rompido por completo, quando Marina Ferreira arrastou os pés pela calçada esburacada da Rua Augusta. Seus tênis gastos pareciam conhecer cada buraco, cada irregularidade do asfalto. Eram quase 6 da manhã, e ela caminhava em direção ao metrô com os olhos semicerrados, o corpo pesado de cansaço acumulado. A cidade grande acordava aos poucos, com o barulho dos primeiros ônibus e o cheiro de pão saindo das padarias. Marina, no entanto, não sentia nenhum encanto naquele amanhecer. Sentia apenas o peso de mais um dia que precisava enfrentar. Aos 28 anos, Marina já carregava nas costas uma vida inteira de responsabilidades. O cabelo castanho estava sempre preso num rabo de cavalo prático e seu rosto, apesar de jovem, tinha aquelas marcas sutis de quem sorri pouco. Não porque fosse uma pessoa amarga, mas porque a vida simplesmente não dava muitas razões para sorrisos. Trabalhava como garçonete na Lanchonete Estrela, um estabelecimento simples e meio esquecido no centro velho de São Paulo, próximo ao Largo do Arouche. O lugar tinha mesas de fórmica manchadas pelo tempo, cadeiras de plástico que rangiam e um cheiro persistente de óleo de fritura que grudava na roupa e no cabelo. Mas o emprego pagava as contas. Mal, mas pagava. Ou melhor, pagava o que conseguia, porque a maior parte do salário de Marina não ia para ela mesma, mas para o Hospital São Luís, onde sua mãe, Dona Helena, estava internada havia 3 meses. Um problema no coração que os médicos chamavam de insuficiência cardíaca avançada. Marina não entendia completamente os termos médicos, mas entendia perfeitamente o que estava nas contas que chegavam todo mês, impressas em papel timbrado com valores que faziam seu estômago revirar. Entendia também o olhar cansado de Dona Helena, que pedia desculpas sempre que ela entrava no quarto, como se fosse um fardo estar doente, como se tivesse escolhido aquilo. Naquela manhã, enquanto o metrô lotado a sacudia de um lado para o outro, Marina fechou os olhos e tentou não pensar em nada, mas era impossível. Sua mente voltava sempre para o mesmo lugar, para o sorriso triste da mãe, para as contas que se acumulavam, para a sensação de estar correndo numa esteira que só acelerava, sem nunca chegar a lugar nenhum. Ela segurava firme na barra de apoio do vagão, espremida entre outras pessoas que provavelmente carregavam suas próprias batalhas invisíveis. Era assim todos os dias. Acordar, trabalhar, visitar a mãe, dormir poucas horas, acordar de novo. Um ciclo que parecia não ter fim. Quando finalmente chegou à Lanchonete Estrela, o sol já estava alto, embora o dia ainda estivesse nublado. Seu Osvaldo, o dono do lugar, já estava lá, arrumando as cadeiras e ligando o velho rádio que tocava sertanejo o dia inteiro. Ele era um senhor de quase 70 anos, magro, de bigode grisalho e jeito ranzinza, mas tinha um coração bom. Sabia da situação de Marina e, embora nunca dissesse abertamente, sempre dava um jeito de deixar ela levar para casa algumas marmitas no fim do expediente. "Bom dia, Marina. Dormiu bem?" perguntou ele, sem tirar os olhos do balcão que limpava com um pano velho. "Dormi sim, seu Osvaldo", mentiu ela, amarrando o avental surrado na cintura. "Tá tudo certo por aqui?" "Tá. Só aquele movimento de sempre. Hoje é terça, então vai ser tranquilo até a hora do almoço. Depois enche um pouco." Marina assentiu, pegando sua caderneta e uma caneta. Conhecia bem o ritmo daquele lugar. As manhãs eram calmas, com apenas alguns clientes fixos. Aposentados que vinham tomar café e conversar. Trabalhadores que paravam rapidamente antes de seguir para seus empregos. O movimento de verdade,
Era no horário do almoço, quando o lugar ficava lotado de gente com pressa, pedindo prato feito e suco de saquinho. Marina já sabia de cor os pedidos da maioria. Seu Joaquim sempre queria um café com pão na chapa sem manteiga. Dona Marlene pedia o tradicional com um copo de água gelada. Tudo corria numa rotina mecânica, e ela funcionava no piloto automático. As primeiras horas passaram devagar. Marina serviu café, limpou mesas, levou pedidos para a cozinha, sorriu para os clientes mesmo quando não sentia vontade. O rádio tocava uma música atrás da outra, e ela deixava o som preencher o silêncio da própria mente. Estava cansada demais para pensar. Era melhor assim. Apenas fazer o que precisava ser feito, dia após dia, até que talvez, quem sabe, as coisas melhorassem. Embora no fundo ela já tivesse parado de acreditar nisso. Foi por volta das 10 da manhã, num momento em que o movimento estava especialmente fraco, que a porta da lanchonete se abriu e alguém diferente entrou. Marina estava distraída, limpando uma mesa próxima à janela, quando sentiu uma mudança no ar. Era como se a temperatura tivesse caído alguns graus. Ela ergueu os olhos e viu um homem parado perto da entrada. Não era o tipo de pessoa que frequentava a lanchonete Estrela. Isso ficou claro de imediato. Ele usava um terno azul marinho perfeitamente cortado, daqueles que Marina só via em vitrines de lojas caras ou em revistas. A postura era ereta, quase militar, e ele olhava ao redor com uma expressão neutra que beirava a frieza. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelo escuro penteado para trás, maxilar definido e uma presença que simplesmente exigia atenção. Não era bonito, no sentido comum da palavra. Era mais do que isso. Era imponente. Marina sentiu um nó no estômago. Não sabia bem por quê. Talvez fosse a forma como ele parecia tão deslocado naquele ambiente simples. Talvez fosse o jeito como seus olhos escuros varreram o espaço sem pressa, avaliando cada detalhe como quem está acostumado a julgar e decidir. Ela respirou fundo, ajeitou o avental e se aproximou. Bom dia. Pode sentar onde quiser, falou ela, tentando soar profissional, embora sua voz tenha saído mais baixa do que pretendia. O homem apenas acenou com a cabeça, escolhendo uma mesa no canto longe da janela. Sentou-se com movimentos precisos, puxando levemente a cadeira antes de acomodar-se. Marina pegou a caderneta e caminhou até ele, sentindo-se estranhamente nervosa. O que vai querer? Café. Preto, sem açúcar, respondeu ele sem olhar para ela. Sua voz era grave, controlada, o tipo de voz que não precisava se elevar para ser ouvida. Marina anotou e voltou ao balcão. Seu Osvaldo arqueou uma sobrancelha ao ver o cliente, mas não disse nada. Ela preparou o café, colocou a xícara num pires levemente lascado e voltou à mesa. Quando colocou a xícara na frente dele, foi aí que aconteceu. Ela viu um anel. Na mão direita do homem, no dedo anelar, brilhava um anel de ouro claro. Mas não era apenas um anel qualquer. Era um anel específico, com detalhes que fizeram o coração de Marina saltar no peito. O ouro tinha um tom suave, quase rosado, e na superfície estava gravada a figura de um fênix com as asas abertas em pleno voo. E bem no centro da cabeça da ave, onde deveria estar o olho, havia uma safira minúscula, tão pequena que quase passava despercebida. Mas Marina não deixou passar, porque ela conhecia aquele anel, conhecia cada detalhe, cada traço, cada curva. Seu corpo congelou. As pernas pareciam ter virado chumbo. Ela ficou ali parada ao lado da mesa, olhando fixamente para a mão do homem, enquanto ele pegava a xícara e levava aos lábios com indiferença. O mundo ao redor desapareceu. O barulho do rádio, as vozes dos outros clientes, tudo virou um zumbido distante. Só existia aquele anel impossível. Porque Marina tinha visto um anel idêntico a vida inteira, guardado numa caixinha de veludo desbotado, no criado mudo do quarto da mãe. Dona Helena sempre dizia que era a herança mais preciosa que tinha. A única coisa que restara do pai dela, do avô de Marina. Um homem que ela nunca tinha conhecido, mas sobre quem ouviu histórias fragmentadas ao longo dos anos. Histórias de um engenheiro brilhante, de uma vida que poderia ter sido diferente,
de escolhas forçadas e sonhos interrompidos. Ela nunca tinha visto outro anel igual. Nunca. E agora estava ali, na mão de um homem desconhecido, dentro de uma lanchonete barata no centro de São Paulo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Precisa de mais alguma coisa? A voz de seu Osvaldo a trouxe de volta à realidade. Ele estava olhando para ela com uma expressão confusa, provavelmente perguntando-se por que ela estava plantada ao lado da mesa do cliente como uma estátua. Marina piscou, tentando organizar os pensamentos. Sabia que deveria simplesmente voltar ao balcão e continuar trabalhando. Sabia que não era da conta dela. Mas algo dentro dela gritava, exigia respostas. Ela olhou para o homem, que agora a encarava com uma sobrancelha levemente erguida, esperando que ela se afastasse. "Oi, senhor", disse Marina, e sua própria voz soou estranha, trêmula. "Desculpa incomodar, mas eu precisava perguntar uma coisa." O homem não respondeu. Apenas continuou olhando para ela com aquela expressão fria, quase entediada. "É que eu reparei no seu anel", continuou ela, sentindo as bochechas esquentarem. "E acontece que minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." A mudança foi instantânea. O rosto do homem, que até então parecia esculpido em pedra, se contraiu por uma fração de segundo. Foi uma expressão tão breve que Marina quase achou que tinha imaginado, mas não imaginou. Ela viu. Incredulidade, seguida de algo que parecia irritação. Como disse, a voz dele tinha um tom de alerta agora, mais afiada. "Minha mãe tem um anel, igual ao seu", repetiu Marina agora com mais firmeza. "Igualzinho, com o fênix gravado e a safirinha no olho. É exatamente o mesmo." O homem colocou a xícara de volta no pires devagar, e Marina percebeu que ele estava tentando controlar a reação. Ele olhou para o próprio anel, depois de volta para ela, e algo naquele olhar fez Marina dar um passo atrás instintivamente. "Isso é impossível", disse ele, e cada palavra saía pesada, medida. "Este anel é único. Ele pertence à minha família há gerações. Foi passado de pai para filho e não existe outro igual." Marina sentiu uma onda de nervosismo subir pelo peito, mas não recuou. "Eu sei o que estou vendo, senhor. Minha mãe tem esse anel há mais de 50 anos. Meu avô deu para ela, e eu juro que é idêntico ao seu. Cada detalhe, o fênix, a safira, até a cor do ouro." O homem se inclinou ligeiramente para a frente, e Marina sentiu o peso daquele olhar. "Então, ou sua mãe está mentindo para você, ou ela é uma ladra. Porque um anel idêntico a este foi roubado da minha família há décadas. E se ela realmente tem esse anel, preciso saber de onde veio." Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. As palavras do homem ecoaram em sua cabeça. Ladra. Mentirosa. Como ele se atrevia a falar assim de Dona Helena, uma mulher que passou a vida trabalhando, que criou a filha sozinha, que nunca tirou nada de ninguém? "Minha mãe não é ladra", respondeu Marina, e agora sua voz tremia de raiva. "E ela não mente para mim. Esse anel é nosso. Foi dado para o meu avô." O homem não pareceu impressionado. Ele tirou uma carteira de couro do bolso interno do paletó, retirou algumas notas e colocou sobre a mesa. Era muito mais do que o valor de um simples café. "Então prove", disse ele levantando-se. "Se sua mãe realmente tem esse anel, eu quero vê-lo. Porque se for verdade, isso muda muita coisa." Ele virou as costas e caminhou em direção à porta, deixando Marina parada ali com o coração batendo descompassado e a mente girando em 1000 direções. Antes de sair, ele olhou para trás uma última vez. "Meu nome é Felipe Albuquerque. Você pode me encontrar facilmente. E se estiver falando a verdade, eu sugiro que encontre." A porta se fechou atrás dele e Marina ficou ali, sozinha no meio da lanchonete, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu Osvaldo a chamou de longe, perguntando se estava tudo bem, mas ela mal conseguiu responder. Sua mente estava em outro lugar. Estava no Hospital São Luís, no quarto da mãe, na caixinha de veludo, no anel que sempre esteve lá, guardado como um segredo. Felipe Albuquerque. Ela conhecia esse nome. Não pessoalmente, mas já tinha ouvido falar. Tinha visto em notícias, em revistas de negócios, que às vezes ficavam esquecidas nas mesas da lanchonete.
Ele era dono de uma das maiores empresas de engenharia e tecnologia do Brasil, a Albuquerque Indústrias. Uma família antiga, poderosa, com raízes profundas na elite paulistana. E agora ele estava dizendo que o anel da mãe dela era roubado, que eles eram ladrões. Marina sentiu uma mistura de raiva e confusão. Não podia simplesmente deixar aquilo passar. Precisava de respostas. Olhou para o relógio na parede. Ainda faltavam horas até o fim do turno, mas sabia que não conseguiria se concentrar. Aproximou-se de seu Osvaldo, que estava fritando algumas batatas na cozinha. Seu Osvaldo, eu preciso sair mais cedo hoje. É urgente. O velho a olhou, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa? Eu não sei explicar agora, mas preciso ir no hospital, por favor. Seu Osvaldo suspirou, mas acenou com a cabeça. Vai, mas amanhã você fica até o fim, ouviu? Marina agradeceu rapidamente, tirou o avental e pegou sua bolsa. Saiu da lanchonete quase correndo, o coração martelando no peito. Precisava chegar ao hospital. Precisava falar com a mãe. Precisava entender o que estava acontecendo. O trajeto até o Hospital São Luís pareceu mais longo do que nunca. Marina pegou o metrô lotado, depois um ônibus e finalmente chegou à entrada do hospital. O lugar cheirava a desinfetante e tinha aquele silêncio pesado que só existe em corredores hospitalares. Ela subiu até o quarto andar, onde ficavam os quartos de internação, e caminhou rapidamente pelo corredor até o quarto da mãe. Dona Helena estava deitada na cama, com os olhos fechados. Era uma mulher de 63 anos que parecia ter 70. O cabelo grisalho estava ralo e a pele tinha uma palidez que assustava Marina toda vez que entrava ali. Mas quando ouviu a porta se abrir, Dona Helena abriu os olhos e sorriu fraco. Marina, minha filha, não era seu horário de vir. Ainda. Marina puxou a cadeira ao lado da cama e sentou-se, tentando controlar a respiração. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja totalmente sincera comigo. Dona Helena franziu a testa, preocupada. O que aconteceu? É sobre o anel do vovô, aquele anel que você sempre guardou, com o fênix e a safira. A expressão de Dona Helena mudou imediatamente. Foi como se uma cortina tivesse caído sobre seu rosto. Ela desviou o olhar, fixando-o no teto. Por que está perguntando isso? Porque hoje um homem entrou na lanchonete usando um anel idêntico. Exatamente idêntico, mãe. E quando eu comentei, ele disse que o anel dele é único, que houve um roubo na família dele há décadas. Ele praticamente me chamou de ladra. Dona Helena fechou os olhos e Marina viu uma lágrima escorrer pelo canto. Não, Marina, não mexa nisso. Por favor. Mãe, eu preciso saber. Aquele homem se chama Felipe Albuquerque. Você conhece esse nome? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Helena virou o rosto para o lado e Marina percebeu que ela estava tremendo. Conhece, mãe? Insistiu. Finalmente Dona Helena falou e sua voz era fraca, carregada de dor. Albuquerque. Esse nome destruiu a nossa família, Marina. Destruiu meu pai, destruiu tudo. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. O que você quer dizer? Dona Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para algo que carregava há muito tempo. Seu avô, Roberto Ferreira, era um gênio, Marina. Um engenheiro brilhante. Ele inventou algo revolucionário, um sistema de turbinas que mudaria a indústria inteira. Registrou a patente, estava prestes a lançar. Nossa vida ia mudar. Íamos ter dinheiro, estabilidade. Ele estava tão feliz. A voz dela quebrou e Marina segurou sua mão. Mas então apareceram homens. Homens ligados à família Albuquerque. Eles não pediram. Eles exigiram, ameaçaram. Espalharam fotos da nossa família, da nossa casa. Disseram que se meu pai não assinasse os documentos transferindo a patente, coisas ruins aconteceriam. E meu pai, Marina, meu pai assinou. Porque ele tinha medo. Medo pelo que poderia acontecer comigo, com minha mãe. Ele escolheu nos proteger. Marina sentia o mundo girando. Não pode ser verdade. Dona Helena olhou para ela com os olhos marejados. É verdade. E depois disso, meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele recebeu dinheiro, sim. Dinheiro sujo, que ele usou para nos sustentar por algum tempo. Mas perdeu. Tudo.
Perdeu a invenção, a carreira, a dignidade. E aquele anel, Marina, aquele anel foi dado a ele por alguém que também foi traído pelos Albuquerque, um herdeiro que eles apagaram da própria história. Ele disse que era uma prova de que meu pai não estava sozinho, de que havia outros que sabiam a verdade. Marina estava em choque. Não sabia o que dizer, o que pensar. Tudo o que achava que conhecia sobre a própria história estava sendo reescrito diante de seus olhos. Mãe, onde está o anel agora? Dona Helena apontou para o criado mudo ao lado da cama. Na gaveta. Na caixinha. Marina abriu a gaveta com mãos trêmulas. Lá estava a velha caixinha de veludo azul desbotado. Ela abriu devagar e ali estava o anel. Dourado, delicado, com o fênix gravado e a safira no olho. Idêntico ao que tinha visto na mão de Felipe Albuquerque. Ela pegou o anel e segurou contra a luz. Era real. Era verdadeiro. E carregava uma história que ela mal conseguia processar. O que eu faço agora, mãe? Dona Helena fechou os olhos, exausta. Não sei, minha filha. Só sei que essa história nunca trouxe nada de bom para nós. E tenho medo do que pode acontecer se você mexer nisso. Mas Marina já sabia que não poderia deixar para lá. Não depois do que tinha ouvido. Não depois de ver a dor no rosto da mãe. Alguém precisava saber a verdade. E talvez, apenas talvez, essa verdade pudesse trazer alguma justiça depois de tantos anos. Ela guardou o anel de volta na caixinha, beijou a testa da mãe e saiu do quarto. Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, sentia algo diferente dentro de si. Não era mais apenas cansaço ou resignação, era determinação. Marina Ferreira tinha passado a vida carregando o peso das circunstâncias, mas agora tinha algo para lutar. Tinha uma verdade para descobrir, e nada a impediria de chegar ao fundo daquela história, nem mesmo um bilionário com sobrenome poderoso e olhar gelado. Felipe Albuquerque não conseguiu se concentrar no resto do dia. Sentado na sala de reuniões da sede da Albuquerque Indústrias, um edifício espelhado na Avenida Paulista, ele fingia ouvir o relatório trimestral que seu diretor financeiro apresentava com entusiasmo. Os números eram bons, como sempre. A empresa prosperava, expandia, conquistava novos contratos, mas nada daquilo importava naquele momento. Sua mente estava presa na imagem de uma garçonete de avental surrado, olhando para seu anel como se tivesse visto um fantasma. Ela disse que a mãe tinha um anel igual. Exatamente igual. Felipe sabia que aquilo era impossível. O anel era uma relíquia da família Albuquerque, passado através de gerações, símbolo de poder e continuidade. Seu pai, antes de partir para uma temporada na Europa anos atrás e deixar os negócios nas mãos de Felipe, havia repetido inúmeras vezes que aquele anel era único. Feito sob encomenda por um joalheiro francês no início do século XX, para o patriarca da família, seu bisavô, Henrique Albuquerque. Mas havia algo no olhar daquela mulher. Marina, ele ouvira seu Osvaldo chamá-la. Havia convicção ali. Não era alguém tentando enganá-lo ou inventar histórias. Era alguém que realmente acreditava no que estava dizendo. E isso o incomodava profundamente. Felipe dispensou a reunião mais cedo, ignorando os olhares confusos dos executivos. Trancou-se em seu escritório, um espaço amplo com vista panorâmica para a cidade, e ligou para seu assistente pessoal. Marcelo, preciso que você faça uma investigação discreta para mim. Não quero alarde, entendeu? Marcelo, um rapaz eficiente de 30 e poucos anos que trabalhava com Felipe há quase uma década, anotou tudo sem fazer perguntas. Ele estava acostumado a pedidos incomuns. Nome completo, Marina Ferreira. Trabalha na Lanchonete Estrela, perto do Largo do Arouche. Quero saber tudo sobre ela. Família, histórico, situação financeira. E, principalmente, quero saber sobre a mãe dela. Nome, idade, onde está. Tudo. Marcelo prometeu resultados em 48 horas. Felipe desligou e ficou olhando pela janela, vendo a cidade se estender até onde a vista alcançava. São Paulo era um labirinto de histórias, segredos, vidas entrelaçadas. E agora, aparentemente, uma dessas vidas tinha cruzado com a dele de uma forma que não conseguia ignorar. Ele pensou no que o pai sempre dizia sobre a família. Os Albuquerque eram construtores, visionários, homens que ergueram um império do nada, mas também havia lacunas nas histórias.
coisas que nunca foram totalmente explicadas. Uma vez, ainda criança, Felipe tinha encontrado uma pasta velha no escritório do avô. Dentro dela, havia documentos antigos, registros de propriedade, contratos. E uma fotografia desbotada de 2 homens, ambos usando o anel da família. Quando perguntou sobre a foto, o avô a arrancou de suas mãos e disse que era assunto encerrado. Nunca mais tocaram no assunto. Felipe sempre achou aquilo estranho, mas a vida seguiu. Os negócios cresceram. E ele arquivou aquela memória num canto da mente, até agora. Até uma garçonete de uma lanchonete esquecida dizer que sua mãe tinha um anel idêntico ao dele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina estava sentada numa cadeira de plástico no corredor do hospital, esperando que a mãe dormisse. Dona Helena tinha ficado agitada depois da conversa e as enfermeiras precisaram sedá-la levemente para que descansasse. Marina se sentia culpada por ter trazido aquele assunto à tona, mas sabia que não tinha escolha. Precisava entender o que estava acontecendo. Ela segurava a caixinha de veludo nas mãos, abrindo e fechando a tampa repetidamente, olhando para o anel que brilhava sob a luz fria do corredor. Como era possível? Como algo tão específico, tão único, podia existir em duplicata? E mais importante, qual era a história completa? Dona Helena tinha contado sobre a patente roubada, sobre as ameaças, mas havia buracos naquela narrativa. Quem era o herdeiro apagado que tinha dado o anel ao avô? Por que ele faria isso? E como os Albuquerque tinham conseguido simplesmente roubar a invenção de alguém sem consequências? Marina sabia que não poderia responder essas perguntas sozinha. Precisava de ajuda. Mas quem acreditaria nela? Uma garçonete sem recursos, sem conexões, tentando enfrentar uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Era ridículo. Era impossível. E ainda assim, ela não conseguia deixar para lá. Ela pensou em Felipe Albuquerque, na forma como ele tinha olhado para ela, com aquela mistura de desprezo e curiosidade. Ele tinha deixado claro que queria ver o anel. Prove, ele tinha dito. E Marina decidiu que era exatamente isso que faria. Ela provaria. Não por ele, mas pela mãe, pelo avô que nunca conheceu, por todas as injustiças que sua família tinha sofrido, em silêncio. 2 dias depois, Marcelo entregou a Felipe um dossiê completo sobre Marina Ferreira. Felipe o abriu com uma mistura de ansiedade e curiosidade. A vida dela estava ali, resumida em páginas impressas. Marina Santos Ferreira, 28 anos, nascida em São Paulo. Mãe: Helena Ferreira, nascida Helena Santos, 63 anos, internada no Hospital São Luís com insuficiência cardíaca. Pai: desconhecido, não consta na certidão de nascimento. Avô materno: Roberto Ferreira, engenheiro mecânico, falecido há 15 anos. Situação financeira: precária. Dívidas hospitalares acumuladas, sem bens de valor. Felipe passou os dedos sobre as palavras. Roberto Ferreira, engenheiro, mecânico. Algo naquele nome ressoou em sua memória. Ele abriu o arquivo digital da empresa no computador e digitou o nome. Poucos segundos depois, a tela exibiu resultados. Roberto Ferreira tinha, de fato, trabalhado para a Albuquerque Indústrias. Ou melhor, tinha trabalhado como consultor independente antes da empresa se tornar o que era hoje. E mais importante, ele tinha registrado uma patente. Felipe clicou no documento. Era um projeto técnico detalhado de um sistema de turbinas para geração de energia. A patente tinha sido registrada em nome de Roberto Ferreira em 1972. Mas 3 meses depois havia uma transferência oficial. Roberto Ferreira tinha vendido a patente para Henrique Albuquerque, o bisavô de Felipe, por uma quantia que, para a época, era considerável, mas não chegava nem perto do valor real daquela invenção. Felipe leu e releu os documentos. Tudo parecia legal no papel. Venda voluntária, recibo assinado, testemunhas. Mas algo não batia. Por que um engenheiro brilhante venderia uma invenção revolucionária por uma fração do valor? E por que, logo depois da venda, Roberto Ferreira desapareceu completamente do cenário profissional? Ele continuou investigando,
mergulhando nos arquivos antigos da empresa, muitos deles ainda não digitalizados, guardados no porão do prédio. Foi preciso subornar o zelador para ter acesso, mas Felipe conseguiu. Caixas e caixas de papéis amarelados, contratos velhos, memorandos datilografados. Ele passou horas ali, folheando documento após documento, até que encontrou algo que o fez parar. Era um memorando interno, datado de 2 semanas antes da transferência da patente. O texto era breve, quase críptico. Alvo identificado. Resistência inicial. Proceder com plano B. Ativo assegurado conforme instruções. Não havia assinaturas, apenas iniciais. H.A. Henrique Albuquerque. Felipe sentiu o estômago revirar. Aquilo não era um negócio legítimo, era coerção, extorsão. Sua família tinha roubado a invenção de Roberto Ferreira e depois maquiado tudo como uma transação comercial normal. Ele continuou procurando e encontrou mais. Relatórios de vigilância sobre a família Ferreira, fotografias da casa deles, da filha pequena, Helena, anotações sobre os hábitos de Roberto, seus movimentos, suas fraquezas. Era tudo muito organizado, muito sistemático, como uma operação militar. Felipe fechou a caixa e encostou-se na parede fria do porão, sentindo uma mistura de nojo e incredulidade. Sua família, aqueles homens que ele sempre tinha admirado, que construíram um império, eram ladrões, chantagistas, e ele, sem saber, tinha herdado tudo aquilo. Cada centavo de sua fortuna tinha raízes naquela injustiça. Ele pensou em Marina, no jeito como ela tinha segurado o avental, nervosa, mas determinada, no brilho de raiva nos olhos quando ele sugeriu que a mãe dela era ladra. Ela tinha razão. Ela sempre teve razão. E ele precisava descobrir mais. Naquela mesma semana, Marina tomou uma decisão. Ela iria até a sede da Albuquerque Indústrias e confrontaria Felipe pessoalmente. Não sabia o que esperava alcançar, mas precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente continuar servindo café e fingindo que nada tinha acontecido. Ela pegou o anel da mãe, colocou-o numa sacolinha plástica e guardou na bolsa. Trocou o uniforme de trabalho por uma calça jeans e uma blusa simples, o melhor que tinha no guarda-roupa, e pegou o metrô até a Paulista. Quando viu o prédio da Albuquerque Indústrias, um arranha-céu imponente de vidro espelhado, quase desistiu. Como ela, uma garçonete, iria simplesmente entrar lá e exigir falar com o dono da empresa. Mas respirou fundo e entrou. A recepção era um espaço enorme, com piso de mármore e paredes brancas. Havia uma recepcionista loira, impecavelmente maquiada, sentada atrás de um balcão alto. Marina se aproximou, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o Sr. Felipe Albuquerque. A recepcionista a olhou de cima a baixo e Marina sentiu o peso daquele julgamento silencioso. Você tem horário marcado? Não, mas é urgente. É sobre um assunto pessoal. A recepcionista sorriu, mas era um sorriso educado e vazio. O Sr. Albuquerque não recebe visitas sem agendamento prévio. Se quiser, posso anotar seu nome e uma mensagem. Marina estava prestes a insistir quando a porta do elevador se abriu e Felipe saiu. Ele estava ao telefone caminhando rapidamente, mas ao passar pela recepção, seus olhos encontraram os de Marina. Ele parou no meio do movimento, o celular ainda colado à orelha, e a encarou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Felipe disse algo rápido ao telefone e desligou. Aproximou-se dela, ignorando a recepcionista confusa. Você veio até aqui. Vim, respondeu Marina erguendo o queixo. Você disse para eu provar. Então vim provar. Felipe olhou ao redor. A recepção tinha outras pessoas, funcionários passando, olhares curiosos. Ele acenou com a cabeça. Vamos para o meu escritório, precisamos conversar. Eles subiram em silêncio. O elevador era espelhado e Marina evitou olhar para o próprio reflexo ao lado de Felipe. Ela se sentia pequena, deslocada, mas ao mesmo tempo estava determinada. Quando chegaram ao escritório dele, Felipe fechou a porta e indicou uma cadeira de couro. Senta. Marina sentou-se segurando a bolsa no colo.
Felipe foi até a janela, ficou olhando para a cidade por alguns segundos e então se virou para ela. Eu investiguei, disse ele, sem rodeios. Investiguei você, sua mãe, seu avô, e encontrei coisas que não deveria ter encontrado. Marina sentiu o coração acelerar. O que você encontrou? Felipe caminhou até a mesa e abriu uma pasta. Tirou alguns documentos e os colocou na frente de Marina. Seu avô era um gênio. Ele criou algo revolucionário e minha família roubou isso dele. Não foi uma venda legítima, foi chantagem, coerção, extorsão. Eles ameaçaram sua família até que ele assinasse os papéis e depois apagaram ele da história. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. Ali estavam os memorandos, os relatórios de vigilância, as fotografias. Tudo o que sua mãe tinha contado era verdade. Era pior do que ela imaginava. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela não as enxugou. Apenas continuou lendo, folha após folha, absorvendo cada palavra. Por quê? Por que você está me mostrando isso? Perguntou ela finalmente, olhando para Felipe. Ele suspirou e sentou-se na cadeira de frente para ela. Porque eu não sabia. Passei a vida achando que minha família era formada por homens íntegros, visionários, e descubro que tudo foi construído em cima de mentiras e roubo. E por que você merece saber a verdade? Sua família merece saber. Marina enxugou os olhos. E o anel? Como ele se encaixa nisso tudo? Felipe ergueu a mão, mostrando o anel que usava. Eu não sei. Meu pai sempre disse que era único. Mas há anos atrás, quando eu era criança, encontrei uma foto antiga. 2 homens usando o mesmo anel. Quando perguntei, meu avô reagiu de forma estranha, quase violenta. E nunca mais falamos sobre isso. Marina abriu a bolsa e tirou a sacolinha plástica. Tirou o anel de dentro e o colocou sobre a mesa. Felipe pegou-o com cuidado, comparando-o com o próprio. Eram idênticos. Cada detalhe, cada traço do fênix, a safira minúscula. Não era possível distinguir um do outro. Como pode existir 2? Murmurou Felipe, mais para si mesmo do que para Marina. Minha mãe disse que foi dado ao meu avô por um herdeiro apagado. Alguém que também foi traído pelos Albuquerque. Felipe ergueu os olhos rapidamente. Um herdeiro apagado? Ela disse isso? Marina assentiu, mas não sabia mais detalhes. Minha mãe estava muito abalada. Ela disse que meu avô recebeu o anel como símbolo de que não estava sozinho, de que havia outros que conheciam a verdade. Felipe se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso faz sentido. Meu bisavô Henrique tinha um irmão. Ele se chamava Eduardo, mas não há registros dele depois de certa idade. É como se ele tivesse desaparecido da árvore genealógica. Meu pai sempre evitou falar sobre ele. Dizia que era um traidor que tinha tentado destruir a família, ou talvez ele tenha descoberto a verdade, sugeriu Marina, e foi expulso por isso. Felipe parou e olhou para ela. Precisamos descobrir mais. Preciso saber quem era Eduardo Albuquerque. E você precisa saber a história completa do seu avô, porque isso não é só sobre anéis ou patentes, é sobre justiça. Marina assentiu, sentindo uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, não estava sozinha naquela busca. Tinha alguém ao lado que, apesar de tudo, parecia genuinamente querer descobrir a verdade. Como vamos fazer isso? Felipe pensou, por um momento. Tenho um amigo que trabalha com genealogia e arquivos históricos. Ele pode nos ajudar a rastrear Eduardo. E precisamos ir atrás de documentos mais antigos. A história oficial pode ser mentira, mas sempre há rastros. Sempre. Eles passaram as próximas horas conversando, compartilhando informações, montando um quebra-cabeça de décadas. Felipe contou sobre os arquivos que encontrou no porão, sobre os memorandos sinistros. Marina contou sobre as histórias fragmentadas que a mãe compartilhou, sobre a dor que sua família carregou em silêncio. E, aos poucos, um retrato começou a se formar. Um retrato de ambição, ganância, traição e segredos enterrados. Quando Marina finalmente saiu do prédio da Albuquerque Indústrias, já era noite.
As luzes da Paulista brilhavam e a cidade parecia diferente. Ainda era a mesma São Paulo, caótica e implacável, mas agora Marina sentia que tinha um propósito. Não era mais apenas uma garçonete cansada tentando pagar contas. Era alguém em busca da verdade, e nada a impediria de encontrá-la. Felipe ficou no escritório até tarde, olhando os 2 anéis lado a lado sobre a mesa. Eles brilhavam sob a luz do abajur, idênticos, misteriosos, 2 símbolos de uma história que ele mal começava a entender. Ele pegou o telefone e ligou para o amigo genealogista. Preciso de um favor. É sobre minha família, e preciso que você investigue alguém que foi apagado da história. Eduardo Albuquerque. Do outro lado da linha, o amigo prometeu começar imediatamente. Felipe desligou e voltou a olhar para os anéis. Algo dentro dele tinha mudado naquele dia. Não era mais o herdeiro inconsciente de um império. Era alguém disposto a enfrentar as sombras do passado, mesmo que isso significasse destruir tudo o que acreditava conhecer sobre a própria família. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre valia a pena ser descoberta. A semana seguinte foi uma sucessão de descobertas que iam aos poucos montando o quebra-cabeça de um passado enterrado. Felipe havia mobilizado recursos que Marina jamais teria acesso sozinha. Contratou investigadores particulares, consultou especialistas em genealogia e até mesmo pagou para acessar arquivos históricos que estavam guardados em bibliotecas e museus. Marina, por sua vez, continuava trabalhando na lanchonete durante o dia, mas todas as noites se encontrava com Felipe para revisar o que tinham descoberto. Eram encontros que começaram formais, em seu escritório, mas que aos poucos foram se tornando mais pessoais. A primeira grande descoberta veio de Bernardo, o amigo genealogista de Felipe. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos desgrenhados e óculos de leitura sempre pendurados no pescoço. Trabalhava num pequeno escritório no bairro da Liberdade, cercado por pilhas de livros antigos e documentos amarelados. Quando Felipe e Marina chegaram lá numa quinta-feira à noite, Bernardo os recebeu com uma expressão séria. "Vocês vão querer sentar para ouvir isso", disse ele, indicando 2 cadeiras desconfortáveis em frente à sua mesa. Marina e Felipe se olharam brevemente antes de se sentarem. Bernardo abriu uma pasta volumosa e começou a folhear documentos. Eduardo Albuquerque de Oliveira. Nasceu em 1920, segundo filho de Joaquim Albuquerque, irmão mais novo de Henrique Albuquerque, o bisavô de Felipe. Ele começou a distribuir fotocópias de certidões de nascimento e registros de batismo. Vocês vão ver que até 1945, Eduardo aparece em todos os registros da família. Eventos sociais, documentos comerciais, até mesmo jornais da época, mencionam os irmãos Albuquerque como dupla de empresários promissores. "E depois?", perguntou Felipe, inclinando-se para a frente. Bernardo empurrou os óculos no nariz. Depois de 1945, Eduardo simplesmente desaparece. Não há mais menções. A ele. Nenhum registro de óbito, nenhum documento de viagem, nada. É como se ele tivesse evaporado. Mas aqui fica interessante. Ele colocou uma folha separada na frente deles. Encontrei menção a um processo judicial arquivado em 1947. Eduardo moveu uma ação contra Henrique, alegando apropriação indevida de ativos familiares e exclusão forçada da sociedade. O processo descreve como Henrique teria forjado documentos e usado conexões políticas para tirar Eduardo da linha de sucessão da empresa. Marina sentiu um arrepio. Então ele foi expulso. Expulso da própria família. Parece que sim, confirmou Bernardo. E tem mais. O processo menciona que Eduardo levou consigo provas, documentos, contratos, registros, tudo que provava as práticas ilícitas de Henrique. Mas o processo nunca chegou a julgamento. Foi arquivado por ordem judicial e todos os documentos relacionados foram selados. Alguém com muito poder quis que essa história ficasse enterrada. Felipe passou as mãos pelo cabelo, visivelmente perturbado. Meu bisavô não era apenas um ladrão de patentes. Ele traiu o próprio irmão. Expulsou ele da família para ficar com tudo.
E se seu bisavô fez isso com o próprio irmão, imagina o que fez com pessoas de fora da família, acrescentou Marina em voz baixa. Como meu avô. Bernardo assentiu. Há um padrão aqui. Henrique Albuquerque construiu um império, eliminando qualquer um que representasse uma ameaça ou tivesse algo que ele queria. E aparentemente tinha recursos suficientes para fazer isso sem deixar rastros oficiais. Mas vocês sabem o que é mais interessante? Ele puxou outra folha. Encontrei um registro de Eduardo morando numa pensão no Brás em 1970. Trabalhava como professor particular de matemática e física. Uma queda tremenda para alguém que nasceu na elite paulistana. Marina sentiu um aperto no peito. Ele perdeu tudo. Absolutamente tudo. E provavelmente foi ele quem deu o anel para o seu avô, sugeriu Felipe. 2 homens destruídos pelo mesmo vilão. Deve ter sido um gesto de solidariedade, de reconhecimento. Felipe olhou para Marina. Precisamos encontrar mais sobre esse período. 1970. Foi quando seu avô perdeu a patente. Talvez Eduardo e Roberto tenham se conhecido. Talvez tenham até planejado algo juntos. Como vamos descobrir isso? Perguntou Marina. Não há registros oficiais. Tudo foi apagado. Bernardo sorriu de leve. Nem tudo. Sempre há rastros. A questão é saber onde procurar. Já tentaram jornais da época? Bibliotecas municipais guardam edições antigas. E vocês mencionaram que havia um anel específico. Já pensaram em investigar onde ele foi feito? Felipe e Marina se entreolharam. O anel era a única prova física que tinham. E se conseguissem rastrear sua origem, talvez encontrassem respostas. Meu pai sempre disse que era uma relíquia de família feita na França, disse Felipe, mas nunca especificou onde exatamente. Então precisamos descobrir, respondeu Marina com determinação. Nos dias seguintes, Felipe usou seus contatos internacionais para rastrear joalherias históricas na França. Marina, por sua vez, passou horas na biblioteca municipal, folheando jornais antigos de São Paulo, procurando qualquer menção a Roberto, Ferreira ou Eduardo Albuquerque. Foi um trabalho tedioso, exaustivo, mas ambos estavam determinados. Foi Marina quem encontrou a primeira pista significativa. Numa edição do Diário de São Paulo de outubro de 1972, havia uma pequena nota sobre a transferência de uma patente revolucionária na área de engenharia mecânica. O artigo mencionava Roberto Ferreira como o inventor original e Henrique Albuquerque como o novo detentor dos direitos. O texto era breve, quase celebratório, descrevendo a transação como um exemplo de cooperação entre inovadores. Mas nas entrelinhas, Marina percebeu o que não estava sendo dito. Não havia menção ao valor pago. Não havia declarações de Roberto. Era como se ele tivesse simplesmente cedido tudo sem questionar. Marina fotografou a página com o celular e enviou para Felipe imediatamente. Ele respondeu minutos depois pedindo para se encontrarem. Dessa vez não foi no escritório dele, mas num café discreto no bairro da Vila Madalena. Quando Marina chegou, Felipe já estava lá, com um laptop aberto na frente dele. Encontrei a joalheria, disse ele assim que ela se sentou. Não foi fácil, mas consegui. Maison Dufour, em Paris. Existe desde 1890, especializada em peças personalizadas para famílias, aristocráticas e empresários. Marina sentiu o coração acelerar. Eles ainda existem? Existem, e têm arquivos de todas as encomendas feitas desde a fundação. Entrei em contato com eles. No começo foram resistentes, dizendo que não compartilham informações de clientes. Mas quando mencionei o nome Albuquerque e ofereci uma compensação financeira generosa, eles concordaram em verificar os registros. Marina mal conseguia conter a ansiedade. Felipe virou o laptop para ela. Na tela estava um documento escaneado em francês com a letra elegante de décadas atrás. Marina não entendia francês, mas Felipe traduziu. Encomenda registrada em 1922. Cliente: Joaquim Albuquerque. Descrição: 2 anéis idênticos em ouro 18 quilates, com gravação personalizada de fênix e safira azul. Especificação do cliente: 1 para o construtor, 1 para o guardião. Marina ficou em silêncio por um momento, processando. 2 anéis,
desde o início. O avô deles encomendou 2 anéis. Felipe assentiu lentamente. Parece que Joaquim tinha 2 filhos e queria que ambos tivessem um símbolo da família. Um para Henrique, o primogênito, o construtor do império, e um para Eduardo, o guardião da integridade. Mas quando Henrique expulsou Eduardo, provavelmente tomou o anel dele também. Ou Eduardo levou o anel quando foi embora, como a única coisa que restava de sua família. E anos depois deu esse anel para meu avô, completou Marina, como símbolo de que ambos foram traídos pela mesma família, como prova de que a verdade existia, mesmo que ninguém quisesse vê-la. Felipe fechou o laptop e olhou para Marina. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais a frieza daquele primeiro encontro na lanchonete. Era algo mais humano, mais vulnerável. Minha família construiu tudo isso em cima de mentiras, Marina. Em cima de vidas destruídas. E eu herdei tudo sem questionar. Sem nunca imaginar o preço que outras pessoas pagaram. Marina viu a dor genuína no rosto dele e sentiu uma pontada de empatia. Não é culpa sua. Você não sabia. Mas agora sei, respondeu Felipe. E não posso simplesmente fingir que não sei. Preciso fazer algo. Preciso consertar de alguma forma. Fazer o quê? Como você conserta 50 anos de injustiça? Felipe respirou fundo. Não sei. Mas começa com a verdade. Com expor tudo. Com fazer as pessoas saberem o que realmente aconteceu. Você está falando de destruir a reputação da sua própria família. Felipe a olhou diretamente nos olhos. Estou falando de justiça. E se isso significa manchar o nome Albuquerque, então que seja. Porque esse nome já está manchado. Só que ninguém sabe disso ainda. Marina sentiu uma onda de respeito por aquele homem que, apesar de tudo, estava disposto a fazer o que era certo, mesmo que custasse tudo. Ela estendeu a mão por cima da mesa e Felipe a segurou. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Eles não eram mais estranhos. Eram aliados numa batalha contra fantasmas do passado. Nas semanas seguintes, Marina e Felipe mergulharam ainda mais fundo na investigação. Descobriram que Eduardo Albuquerque tinha, de fato, vivido no Brás até o início dos anos 2000. Ele nunca se casou, nunca teve filhos e passou os últimos anos da vida dando aulas particulares para crianças de bairros pobres. Morreu solitário, esquecido, sem que ninguém soubesse quem ele realmente era. Mas deixou algo. Uma caixa com documentos, fotografias, cartas, tudo guardado com um advogado que, por sorte, ainda estava vivo e pôde ser localizado. O advogado, Dr. Mário Costa, era um senhor de 80 anos, aposentado, que recebia poucos visitantes em seu apartamento antigo na Lapa. Quando Felipe e Marina explicaram quem eram e o que procuravam, ele os olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Eu sabia que um dia alguém viria procurar por isso, disse ele, caminhando lentamente até um armário embutido. Eduardo me fez prometer que guardaria esses documentos. Disse que um dia a verdade precisaria ser contada. Ele puxou uma caixa de papelão desgastada. Aqui está tudo. Cartas, contratos, fotografias. A história que Henrique Albuquerque tentou enterrar. Marina e Felipe abriram a caixa com reverência. Lá dentro estava um tesouro de informações. Cartas trocadas entre Eduardo e Roberto Ferreira, planejando uma forma de expor Henrique. Fotografias dos dois juntos, Eduardo usando o anel que agora pertencia à dona Helena. Contratos fraudulentos que Henrique havia forjado, e mais impactante ainda, uma lista de outras pessoas que tinham sido vítimas das práticas de Henrique ao longo dos anos. Roberto era apenas um nome numa longa lista de inovadores, engenheiros, inventores que tiveram suas criações roubadas. Isso é monstruoso, murmurou Marina, segurando uma carta em que Eduardo descrevia a dor de ter sido traído pelo próprio irmão. Quantas vidas ele destruiu? Muitas, respondeu Dr. Mário em voz baixa, e Eduardo passou os últimos anos tentando documentar tudo, mas nunca teve recursos ou poder suficientes para fazer algo sozinho. Ele esperava que um dia alguém com acesso e influência assumisse essa causa. Ele olhou para Felipe. Talvez você seja essa pessoa. Felipe segurou uma fotografia antiga. Nela,
Henrique e Eduardo ainda jovens, lado a lado sorrindo. Dois irmãos que pareciam inseparáveis, e pensar que tudo isso se transformou em traição e destruição. Vou expor tudo, disse Felipe com determinação. Cada documento, cada carta, cada prova. A verdade precisa vir à tona. Dr. Mário assentiu. Eduardo ficaria orgulhoso. Ele sempre acreditou que a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra seu caminho para a luz. Quando Marina e Felipe saíram do apartamento de Dr. Mário, o sol estava se pondo sobre São Paulo. A cidade estava envolta em tons alaranjados e o barulho do trânsito parecia distante. Eles ficaram parados na calçada por um momento, absorvendo tudo o que tinham descoberto. Quando vamos fazer isso? Perguntou Marina. Quando vamos expor tudo? Felipe pensou por um momento. Daqui a 3 semanas, a Fundação da Família organiza o baile anual de gala. É o evento mais importante do ano, com a presença de empresários, políticos, jornalistas. Todos os principais nomes de São Paulo estarão lá. Será o palco perfeito. Marina sentiu um misto de medo e excitação. Você tem certeza disso? É sua família, Felipe. Você vai destruir tudo o que eles construíram. Eles destruíram vidas para construir o que têm. Está na hora de pagar por isso. Felipe olhou para ela. Mas não vou fazer isso sozinho. Preciso que você esteja lá comigo. E sua mãe também. Ela merece ver a verdade sendo reconhecida. Marina pensou em Dona Helena, ainda internada, frágil, mas resiliente. Ela merecia aquilo. Merecia ver o nome do pai sendo limpo, a justiça sendo feita, mesmo que tardiamente. Eu vou estar lá, e vou levar minha mãe, não importa o que aconteça. Felipe sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno, sem amargor. Então, vamos fazer isso, juntos. Eles apertaram as mãos ali, na calçada, enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético ao redor. Dois estranhos que o destino uniu através de anéis idênticos e segredos enterrados, e agora estavam prestes a reescrever a história de suas famílias, não importasse o preço. A noite do baile de gala chegou envolta numa tensão que Marina sentia nos ossos. Ela estava no quarto do hospital ajudando a mãe a se vestir, movimentos cuidadosos, para não desconectar os fios dos monitores que ainda acompanhavam os batimentos cardíacos de Dona Helena. Os médicos tinham sido categóricos sobre a insensatez de sair do hospital numa condição tão frágil, mas Marina tinha insistido, e Felipe havia usado sua influência para garantir que uma ambulância e uma equipe médica acompanhassem Dona Helena durante todo o evento. Você tem certeza disso, minha filha? Perguntou Dona Helena pela 10ª vez, enquanto Marina ajeitava o vestido simples que tinham comprado numa loja de bairro. Não é tarde demais para desistir. Marina segurou as mãos da mãe, sentindo como estavam frias e trêmulas. Mãe, isso é pelo vovô. É pelo que fizeram com ele. É pela verdade. A senhora passou 50 anos carregando essa dor em silêncio. Hoje, ela vai ser ouvida. Dona Helena assentiu devagar, os olhos marejados. Seu avô era um homem bom, Marina. Ele não merecia o que fizeram com ele. Ninguém merecia. Eu sei, mãe, e hoje o mundo inteiro vai saber também. Do outro lado da cidade, no salão de festas do Hotel Unique, na região dos Jardins, os preparativos para o baile anual da Fundação Albuquerque estavam nos últimos detalhes. Era um evento luxuoso, como sempre. Lustres de cristal iluminavam o espaço amplo decorado em tons de dourado e branco. Mesas redondas com toalhas de linho, arranjos de flores importadas, um palco com sistema de som de última geração. A elite paulistana começava a chegar em limusines e carros importados, todos vestidos em trajes de gala, sorrisos educados colados nos rostos. Felipe estava no camarim improvisado nos fundos do salão, ajustando a gravata borboleta do smoking. Ao lado dele estava Marcelo, seu assistente, que parecia mais nervoso do que o próprio Felipe. Você tem certeza absoluta disso? Perguntou Marcelo pela 5ª vez. Isso vai causar um escândalo monumental. Sua família, os acionistas, todos vão se voltar contra você. Felipe olhou para o próprio reflexo no espelho. Que se voltem. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Passou a vida inteira acreditando numa mentira.
Não vou passar o resto dela perpetuando essa mentira. E seu primo Antônio? Ele é o vice-presidente da empresa. Certamente vai reagir. Felipe sorriu amargo. Antônio sabe de tudo, Marcelo. Sempre soube. Encontrei e-mails entre ele e o advogado da família discutindo como manter os documentos de Eduardo selados. Ele é cúmplice. E hoje vai ter que responder por isso. Marcelo engoliu, seco, mas assentiu. Os documentos estão prontos. As cópias foram enviadas para os principais jornais como você pediu. Amanhã de manhã, isso vai estar em todas as manchetes. Ótimo. Felipe pegou o pendrive que continha todas as evidências digitalizadas. Fotos, contratos, cartas, memorandos, tudo o que Eduardo e Roberto tinham deixado como legado. Vamos fazer história hoje, Marcelo. Do tipo que não pode ser apagada. A primeira pessoa a chegar ao baile foi Antônio Albuquerque, primo de Felipe. Um homem de 40 anos, cabelos loiros penteados para trás, um sorriso confiante de quem sempre teve tudo. Ele cumprimentava os convidados com seu charme habitual, fazendo piadas, distribuindo apertos de mão firmes. Para todos os efeitos, era uma noite como qualquer outra, mais um evento para reforçar a imagem impecável da família Albuquerque. Marina chegou com a mãe pouco depois das 8 da noite. A ambulância estacionou numa entrada lateral e uma equipe médica ajudou Dona Helena a descer numa cadeira de rodas. Marina estava vestida num vestido azul marinho simples que Felipe tinha insistido em comprar para ela, argumentando que ela merecia estar apresentável. Ela tinha recusado inicialmente, mas acabou aceitando quando percebeu que ele estava tentando, à sua maneira, mostrar respeito. Quando entraram no salão pela entrada de serviço, Marina sentiu o peso de todos os olhares. Ela não pertencia àquele mundo. Era óbvio pela forma como segurava a bolsa, pelo jeito como evitava os garçons que passavam com bandejas de champanhe. Mas Dona Helena segurava firme a mão da filha, e isso era tudo o que importava. Felipe as encontrou perto do palco. Ele olhou para Dona Helena com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Respeito, talvez, ou remorso. A senhora é Helena Ferreira? Dona Helena ergueu os olhos para ele. Sou. E você é Felipe Albuquerque, o homem que descobriu a verdade sobre o que sua família fez com a minha. Felipe se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, colocando-se no nível dos olhos dela. Eu sinto muito, profundamente, pelo que fizeram com seu pai, com sua família. Nada do que eu disser ou fizer vai apagar o passado, mas posso garantir que a verdade vai ser contada. Hoje, Dona Helena colocou uma mão trêmula sobre a de Felipe. Meu pai sempre dizia que a verdade tinha peso próprio, que mais cedo ou mais tarde ela encontraria seu caminho. Talvez você seja esse caminho. Felipe assentiu, sentindo um nó na garganta. Às 8h30, o salão estava cheio. Mais de 300 pessoas, todas conversando animadamente, bebendo, rindo. No palco, o mestre de cerimônias começou os agradecimentos de praxe, falando sobre a importância da Fundação Albuquerque, sobre os projetos sociais, sobre o legado da família. Marina ouvia tudo aquilo e sentia náusea. Legado. Como podiam falar de legado quando tudo tinha sido construído sobre mentiras e roubo? Felipe subiu ao palco quando foi chamado para fazer o discurso anual como presidente da empresa. Ele agradeceu a presença de todos, fez os cumprimentos habituais e então sua voz mudou. Ficou mais séria, mais pesada. Mas esta noite não é apenas sobre celebração. Esta noite é sobre verdade, sobre reconhecer erros do passado que foram escondidos por gerações e sobre fazer o que é certo, mesmo quando dói. O salão ficou em silêncio. As pessoas se entreolharam confusas. No fundo, Antônio Albuquerque levantou-se da mesa com uma expressão de alerta. Durante décadas, continuou Felipe, a família Albuquerque construiu sua fortuna e reputação sobre uma narrativa de inovação e visão empresarial. Mas essa narrativa é uma mentira cuidadosamente construída para esconder práticas de extorsão, roubo de propriedade intelectual e destruição sistemática de vidas. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Antônio começou a caminhar em direção ao palco, mas seguranças discretamente o bloquearam. Felipe tinha planejado tudo. Meu bisavô, Henrique Albuquerque,
Não foi o visionário que todos acreditam. Ele foi um ladrão. Ele roubou patentes, extorquiu inventores e até expulsou o próprio irmão da família quando este tentou expor a verdade. Felipe acenou para o técnico e a tela atrás dele acendeu. E eu tenho provas de tudo isso. As imagens começaram a aparecer. Documentos escaneados, contratos fraudulentos, memorandos internos detalhando as operações de chantagem. A fotografia de Eduardo e Henrique lado a lado, seguida por documentos mostrando como Eduardo foi sistematicamente apagado dos registros familiares. Cartas de Eduardo descrevendo a traição. E então, a história de Roberto Ferreira. Roberto Ferreira era um engenheiro brilhante que desenvolveu uma tecnologia revolucionária de turbinas. A mesma tecnologia que fez a fortuna inicial da Albuquerque Indústrias. Felipe pausou, deixando as palavras afundarem. Mas Roberto não vendeu essa tecnologia voluntariamente. Ele foi coagido, ameaçado, extorquido. Sua família foi vigiada, fotografada, intimidada, até que ele não tivesse escolha a não ser assinar os documentos. A tela mostrou as fotos de vigilância, os relatórios sinistros, o memorando sobre alvo neutralizado. O salão estava em choque absoluto. Algumas pessoas começaram a se levantar. Outras pegavam os celulares, filmando, fotografando. E a filha de Roberto Ferreira está aqui hoje. Felipe apontou para onde Marina e Dona Helena estavam sentadas. Helena Ferreira passou 50 anos carregando a vergonha e a dor do que foi feito ao seu pai. E hoje ela vai ouvir a verdade ser reconhecida publicamente. As câmeras se voltaram para Dona Helena, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina segurava sua mão com força, também chorando. Antônio, finalmente, conseguiu passar pelos seguranças e subiu ao palco arrancando o microfone da mão de Felipe. Isso é um absurdo, um ataque à memória da nossa família. Ele está mentindo, está destruindo tudo o que construímos. Felipe virou-se para ele com calma. Não, Antônio, estou contando a verdade que você sempre soube e escolheu enterrar. Encontrei seus e-mails, suas conversas com os advogados da família. Você sabia de tudo e manteve em segredo para proteger sua posição na empresa. Antônio ficou vermelho. Eu fiz o que era necessário para proteger a família, para proteger centenas de empregos. Você acha que pode simplesmente destruir tudo isso por causa de histórias antigas? Não são histórias antigas, Antônio. São vidas destruídas. E você é cúmplice disso. A discussão no palco estava sendo transmitida para todo o salão, e as pessoas assistiam em silêncio chocado. Alguns jornalistas presentes já estavam ao telefone, transmitindo a notícia ao vivo. Marina viu tudo aquilo acontecendo e sentiu uma mistura de justiça e tristeza. Justiça porque finalmente a verdade estava sendo dita. Tristeza porque sabia que aquilo não traria o avô de volta, não desfaria 50 anos de dor. Antônio perdeu o controle. Ele agarrou Felipe pelo paletó, gritando: Você vai destruir tudo. Tudo que eu trabalhei para construir. Você acha que é herói? Você é um traidor da própria família. E você é um covarde que preferiu manter a mentira viva, respondeu Felipe, empurrando-o. Os seguranças intervieram, separando os dois. Antônio foi escoltado para fora do salão, ainda gritando acusações. Felipe voltou ao microfone, respirando fundo para se recompor. Eu sei que isso é difícil de processar. Sei que muitos de vocês admiravam minha família, confiavam em nós. E eu peço desculpas por ter perpetuado essa mentira por tanto tempo, mesmo sem saber. Mas a partir de hoje as coisas vão mudar. A tela atrás dele mudou novamente, mostrando um documento oficial. Estou anunciando a criação de uma nova fundação. A Fundação Eduardo e Roberto, em homenagem aos homens que foram vítimas da minha família. Essa fundação receberá 20% dos lucros anuais da Albuquerque Indústrias e será dedicada a apoiar inventores, inovadores e suas famílias, especialmente aqueles que foram injustiçados por práticas corporativas abusivas. O salão explodiu em murmúrios. 20% dos lucros de uma empresa multimilionária era uma quantia absurda. Felipe desceu do palco e caminhou até Dona Helena. Ele se ajoelhou novamente ao lado da cadeira de rodas.
Isso não vai trazer seu pai de volta, dona Helena. Não vai desfazer a dor. Mas espero que seja um começo. Espero que ajude outras pessoas a não passarem pelo que vocês passaram. Dona Helena colocou uma mão no rosto de Felipe e ele pôde ver décadas de dor naqueles olhos cansados. Meu pai sempre disse que a justiça tem seus caminhos tortuosos. Acho que ele teria ficado feliz em saber que alguém da família Albuquerque teve coragem de fazer o que é certo. Marina se ajoelhou ao lado de Felipe e os três ficaram ali, no meio do salão em caos, unidos por uma história que tinha começado décadas antes e que finalmente encontrava seu desfecho. Os dias seguintes foram um furacão. A história estourou em todos os jornais, sites de notícias, programas de televisão. As revelações sobre a família Albuquerque se tornaram um dos maiores escândalos corporativos da história do Brasil. Acionistas exigiram investigações, processos foram abertos, Antônio e outros executivos foram afastados. A reputação da empresa estava destruída, mas Felipe não recuou. Ele trabalhou incansavelmente para implementar mudanças, para tornar a empresa transparente, ética. Marina voltou à lanchonete, mas não ficou lá por muito tempo. Felipe a convidou para trabalhar na nova fundação, ajudando a identificar e apoiar inventores que precisavam de proteção e recursos. Ela aceitou, não pelo dinheiro, mas porque finalmente tinha um propósito que ia além de apenas sobreviver. Dona Helena recebeu alta do hospital 2 semanas depois. Seu estado de saúde melhorou consideravelmente, como se finalmente libertar daquele peso do passado tivesse aliviado também o coração doente. Ela se mudou para um apartamento confortável que Felipe insistiu em providenciar, dizendo que era o mínimo que podia fazer. Num sábado ensolarado de novembro, Felipe e Marina se encontraram, no mesmo café da Vila Madalena, onde tinham planejado a revelação. Dessa vez não havia tensão, não havia urgência. Apenas 2 amigos compartilhando café e conversando sobre o futuro. Você sabe que sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Disse Marina, tomando um gole do cappuccino. Você se tornou persona non grata na elite paulistana. Felipe sorriu. Melhor coisa que me aconteceu. Descobri quem realmente importa, quem fica ao seu lado não pela sua conta bancária ou sobrenome, mas por quem você é. Marina mexeu no café pensativa. Sabe, às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Começou com um simples comentário sobre um anel. E terminou mudando tudo. Felipe tirou o anel do dedo e o colocou sobre a mesa. Marina fez o mesmo com o anel de Dona Helena, que agora usava numa corrente no pescoço. Os 2 anéis ficaram lado a lado, idênticos, brilhando sob a luz da tarde. 2 anéis. Um para o construtor, um para o guardião, disse Felipe. Acho que finalmente entendo o que meu bisavô quis dizer quando os encomendou. Não era sobre poder ou status, era sobre equilíbrio. Um para construir, outro para garantir que a construção fosse feita com integridade. E quando esse equilíbrio foi quebrado, tudo desmoronou, completou Marina. Seu bisavô escolheu a ambição, Eduardo escolheu a verdade, e pagou caro por isso. Felipe assentiu. Mas no final, a verdade venceu. Demorou décadas, custou muitas vidas, mas venceu. Ele olhou para Marina. E você foi fundamental nisso. Se não tivesse tido coragem de falar comigo naquele dia, nada disso teria acontecido. Marina sorriu, um sorriso genuíno que há meses não dava. Acho que meu avô estaria orgulhoso. E sua mãe, como ela reagiu a tudo isso? Felipe suspirou. Meu pai voltou da Europa quando viu as notícias. Ficou furioso no começo. Me chamou de traidor, disse que eu tinha destruído o legado da família. Mas depois que mostrei todos os documentos, tudo o que descobri, ele ficou em silêncio por horas. Acho que no fundo ele sempre soube, sempre teve suas suspeitas. Mas foi mais fácil não questionar. Ele pausou. Ontem ele me ligou. Disse que talvez eu tenha feito a coisa certa, que talvez seja hora de reconstruir o nome Albuquerque sobre algo real, não sobre mentiras. Isso deve ter significado muito para você. Significou. Mais do que ele imagina. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a companhia um do outro. Depois Marina falou com voz suave. Sabe, esses anéis representam mais do que história familiar agora.
representam a ideia de que segredos não ficam enterrados para sempre. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho. Felipe pegou os 2 anéis e os segurou contra a luz. Como um fênix, disse ele, morrendo nas cinzas e renascendo. Acho que é exatamente isso que estamos fazendo, renascendo de tudo isso. Marina concordou com um aceno de cabeça. E dessa vez vamos fazer direito, sem mentiras, sem segredos, sem destruir vidas pelo caminho. Prometido, disse Felipe, estendendo a mão. Marina a apertou. Prometido. Meses depois, a Fundação Eduardo e Roberto tinha se tornado referência em proteção de propriedade intelectual e apoio a inventores independentes. Marina trabalhava lá todos os dias, conectando pessoas, ouvindo histórias, garantindo que ninguém mais passasse pelo que sua família passou. Dona Helena frequentemente visitava o escritório, contando sua própria história para novos beneficiários, mostrando que era possível sobreviver à injustiça e ainda encontrar propósito. Felipe transformou a Albuquerque Indústrias numa empresa modelo de transparência e ética. Não foi fácil. Perdeu contratos, perdeu parceiros, perdeu dinheiro. Mas ganhou respeito, ganhou propósito, ganhou paz de espírito. E descobriu que era infinitamente mais valioso. Numa tarde de dezembro, enquanto o verão começava a esquentar São Paulo, Felipe e Marina estavam no escritório da Fundação, revisando novos projetos, quando Dona Helena chegou com uma caixa embrulhada. Para vocês, disse ela, entregando a caixa para Marina. É algo que meu pai deixou. Achei que era hora de vocês terem. Marina abriu a caixa com curiosidade. Dentro havia um caderno antigo, de capa de couro desgastada. Ela abriu e viu a letra cuidadosa de Roberto Ferreira. Era um diário. Páginas e páginas detalhando sua invenção, seus sonhos e depois a tristeza de ver tudo ser roubado. Mas nas últimas páginas havia algo diferente. Uma mensagem. Marina leu em voz alta. Se alguém está lendo isso, significa que a verdade finalmente foi descoberta. Espero que quem quer que seja use essa verdade não para vingança, mas para construir algo melhor, para criar um mundo onde a inovação seja protegida, onde os inventores possam sonhar sem medo, onde homens poderosos não possam destruir vidas impunemente. Esse é o legado que quero deixar. Não amargura, mas esperança. Felipe sentiu lágrimas nos olhos. É exatamente o que estamos fazendo, sussurrou. Estamos construindo o mundo que ele sonhou. Dona Helena sorriu, tocando suavemente nos anéis que Marina e Felipe agora usavam. Um em cada mão. O construtor e o guardião, unidos finalmente. Meu pai estaria feliz. E assim, a história que começou com uma garçonete exausta dizendo uma frase simples num dia comum, terminou transformando vidas, expondo verdades e criando um futuro diferente. Os 2 anéis, que tinham sido símbolos de traição e segredos, se tornaram símbolos de justiça e renovação. E Marina Ferreira e Felipe Albuquerque, 2 pessoas de mundos completamente opostos, se tornaram aliados, amigos e construtores de um legado verdadeiro. Um legado construído não sobre mentiras, mas sobre coragem, verdade e a crença inabalável de que nunca é tarde demais para fazer o que é certo.